Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos também a este nosso momento. No mês de janeiro nós não estamos transmitindo os nossos cultos ao vivo, mas estamos deixando para vocês, para a família de vocês também, essas mensagens gravadas. E o nosso desejo é que essas palavras, essas pregações, essas mensagens bíblicas possam abençoar a sua vida e de sua família. Então, seja muito bem-vindo conosco, que Deus nos abençoe neste momento. Nós queremos ainda ter um momento de oração. Convido você e cada pessoa que nos assiste a baixar a cabeça e fechar os olhos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui para este momento também de culto, de reflexão da Tua Palavra, que Tu possas estar também abençoando este nosso momento, cada família que nos assiste nesta noite, e que a Tua Palavra, que será também transmitida nesta noite, possa alcançar os nossos corações e também fortalecer a nossa fé, o nosso desejo de Te conhecer cada vez mais e de conhecer a Tua Palavra. Então assim, ó Deus, nós colocamos este tempo nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos começando mais um ano, e como é costume nos inícios de cada ano, de cada ano novo que começa, muitas pessoas já fizeram ou ainda estão fazendo as suas promessas para o novo ano que está começando. E como pastor, algumas pessoas me procuram nesta época e dizem: pastor, neste ano que está começando, eu quero me comprometer e quero prometer que eu vou buscar ter um relacionamento mais próximo e íntimo com Deus. Eu quero investir na minha espiritualidade. Queridos, e a espiritualidade, esse tema, essa palavra, tem sido uma palavra que está muito popular em nossos dias. As pessoas estão cada vez mais buscando por espiritualidade, querem aprender sobre espiritualidade, querem ouvir sobre espiritualidade. Se você for numa livraria, você vai encontrar vários livros que estarão tratando justamente do tema da espiritualidade. Mas talvez muitas pessoas, elas já ouviram a palavra espiritualidade, já ouviram esse conceito, mas elas ainda não entendem muito bem o que significa cultivar uma espiritualidade. Então eu quero primeiro explicar um pouquinho o que é espiritualidade a partir da compreensão bíblica, um pouco daquilo que as pessoas hoje em nossa cultura entendem de espiritualidade, o que a Bíblia quer nos ensinar acerca da espiritualidade. O conceito de espiritualidade está tradicionalmente ligado à religião e de modo muito comum é entendido como uma forma ou meios que uma pessoa se conecta com o mundo espiritual e o mundo sagrado. Isso é um conceito popularmente conhecido do que é espiritualidade. E na visão cristã, a espiritualidade se refere à essência nossa enquanto seres humanos. A fé cristã, ela ensina que nós, enquanto seres humanos, fomos criados para cultivar e desenvolver uma vida que tem como fundamento também a nossa espiritualidade. O ser humano foi criado por Deus, de acordo com o ensinamento bíblico, como um ser que possui um corpo, uma alma e um espírito. E nós precisamos entender que essas áreas elas não estão separadas ou desconectadas uma da outra, mas que elas estão ligadas e elas são indivisíveis. Então, assim como nós precisamos cuidar do nosso corpo, assim como nós também precisamos cuidar das nossas emoções, nós também precisamos dar atenção à nossa espiritualidade, porque nós fomos criados por Deus como seres que foram criados à sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos ter um relacionamento de intimidade e amizade com Deus. Seja um relacionamento onde a gente está consciente, mas também onde que a gente procura dedicar tempo e se envolver. Ou seja, a espiritualidade diz respeito também àquela área da nossa vida onde nós nos voltamos em direção ao nosso Criador, ao Deus que nos criou e que nos dá sentido para a vida. Portanto, quando nós, como cristãos, falamos de espiritualidade, nós estamos falando essencialmente do nosso relacionamento com Deus, o Deus que criou todas as coisas. E que essa relação com Deus, ela não se dá única e exclusivamente de maneira individual, egoísta ou voltada para mim mesmo. Muitas pessoas acham que cultivar uma espiritualidade é algo que envolve apenas a pessoa e Deus. E isso não tem nenhuma relação com nada que está à sua volta. Só que a Bíblia diz que a nossa espiritualidade, sim,
diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, mas que a nossa espiritualidade, ao mesmo tempo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, também diz respeito ao nosso relacionamento com as pessoas e com todo o restante da criação de Deus. Porém, quando nós olhamos um pouco para a nossa cultura e para os nossos dias, nós vamos perceber que a compreensão que as pessoas têm do que é espiritualidade é muito diferente daquilo que a Bíblia ensina. Hoje, a compreensão de espiritualidade, ela tem as mais variadas interpretações. E existem muitas opções e ofertas de espiritualidade disponível, como se fosse uma mercadoria numa prateleira de supermercado, onde você chega e compra e consome aquilo que te agrada. A ideia geral é de que uma pessoa ela pode até mesmo cultivar uma espiritualidade independente dela ter uma religião e até mesmo independente dela acreditar em Deus ou em qualquer outra divindade. Cada indivíduo tem o direito de desenvolver a sua própria visão e compreensão de espiritualidade e formas de se conectar com o mundo espiritual ou com a ideia de algo sagrado. E essa até mesmo pode ser uma proposta, por exemplo, de uma pessoa ateísta. Antigamente os ateus elas negavam qualquer possibilidade de uma realidade espiritual ou até mesmo de uma busca pelo sagrado. Mas hoje até mesmo existem pessoas que se dizem que elas são ateias, mas que elas entendem que é importante ter uma espiritualidade, cultivar uma espiritualidade. E o que para muitas pessoas pode parecer vantajoso em nossos dias, ou seja, essa busca, esse interesse pela espiritualidade, que isso pode ser algo positivo, mas isso também traz os seus aspectos negativos, justamente pela visão equivocada que as pessoas têm do que é espiritualidade. Porque hoje, como eu disse, nessas muitas formas de compreensões de espiritualidade, muitas vezes que ignora o Deus que nos criou e o propósito desse Deus para a nossa vida, muitas vezes essas espiritualidades elas são muito centradas no indivíduo, na pessoa. E por isso nós vemos hoje espiritualidades que exaltam o individualismo, o consumismo, o prazer até a qualquer custo. E essas características do individualismo, do consumismo e do prazer a qualquer custo se tornam valores supremos. Na verdade, são essas coisas que as pessoas cultivam, que se tornam o centro da sua espiritualidade. E aí, o que nós temos hoje, a gente já tem dito isso em vários cultos, é uma espécie de uma espiritualidade customizada. Ninguém tem uma espiritualidade como a minha, só eu. Por quê? Porque ela é muito voltada para a minha vontade e para os meus interesses. Só que, queridos, de novo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é isso que a Bíblia nos ensina acerca do que é cultivar e ter e desenvolver uma espiritualidade. O que nós vemos em nosso mundo é que, ainda que haja um grande interesse por espiritualidade, isso tem causado uma grande confusão, porque justamente ela não atende aquele desejo, aquele anseio, aquela necessidade que nós temos como seres humanos criados por Deus, por esse relacionamento de intimidade e proximidade com Deus. Como eu disse, o nosso desejo por espiritualidade se deve justamente ao fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. E claro que quando a espiritualidade ela ignora ou ela exclui a realidade desse Deus que nos criou com esse propósito, a nossa espiritualidade ela não atende esse anseio, esse desejo que está lá presente em nosso coração, esse vazio que muitas vezes nós temos e que tentamos preencher, mas que nós não conseguimos, porque estamos cultivando uma espiritualidade equivocada. Por isso, queridos, o que eu quero trazer para vocês nesta noite é um pouquinho disso. O que Deus tem a nos ensinar acerca da nossa espiritualidade? Como o pecado que nos afastou de Deus e que fez com que nós tivéssemos uma visão distorcida de Deus, equivocada de Deus, ou até mesmo que nós não conhecêssemos mais a Deus, e por isso a nossa espiritualidade ela acaba sendo também uma espiritualidade confusa e perdida. O que a Bíblia tem a nos ensinar de como nós podemos nos reconectar com Deus, conhecer melhor esse Deus que nos criou e a partir de um relacionamento pessoal e íntimo com esse Deus, como isso também pode afetar as outras áreas, como eu já disse, da nossa vida. E eu quero contar aqui e compartilhar com vocês uma passagem bíblica que para mim é um exemplo muito claro de uma espiritualidade distorcida e como a partir da palavra de Deus nós podemos então
reencontrar uma espiritualidade saudável e sadia. E o exemplo que eu quero trazer para vocês está no livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 16 até o 28. Eu não farei toda a leitura bíblica, mas você pode ler em sua casa. E nessa passagem nós vemos que o apóstolo Paulo, um importante missionário da igreja cristã, que viveu pouco tempo que Jesus viveu também, ele estava pregando a mensagem de Deus, né, anunciando e falando acerca da pessoa e obra de Jesus, e ele chega numa cidade chamada Atenas, uma cidade grega muito importante, que era muito conhecida pela sua religiosidade e pelos cultos aos mais diferentes ídolos que ali eram promovidos. E nessa cidade, que era muito religiosa e com uma espiritualidade intensa, haviam vários altares dedicados a deuses diferentes. Cada pessoa poderia adorar o Deus da sua preferência e que atendesse ao seu gosto pessoal. E a palavra de Deus, então, o relato de Atos diz assim: enquanto esperava por eles, ou seja, enquanto Paulo esperava por eles, pelos seus companheiros de ministério em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Gente, uma espiritualidade que não é centrada em Deus, na palavra de Deus, e que busca se aproximar e conhecer melhor esse Deus que nos criou, essa é uma espiritualidade que é vivida a partir de ídolos, né? Porque não diz respeito ao Deus verdadeiro, mas que são coisas que nós como seres humanos criamos. E é justamente isso que Paulo percebe. Atenas era uma cidade religiosa, com uma espiritualidade intensa, mas que não conhecia Deus e que por isso cultivava muitos ídolos criados a partir do gosto e também da vontade das pessoas. E isso causa uma indignação em Paulo. E aí nós lemos então que quando Paulo ele chega nessa realidade, ele procura apresentar e falar sobre Jesus Cristo, este Deus que se torna homem, que assume as consequências da nossa rebelião, que nos afastou de Deus, que é o pecado, que morre por causa do nosso pecado, mas que ressuscita no terceiro dia e que assim nos reconcilia com Deus e permite com que a gente possa desfrutar e viver a nossa espiritualidade de maneira plena, dentro daquilo que era o propósito original de Deus. E ali então Paulo procura falar sobre a verdadeira espiritualidade para aquele povo. E aí, quando ele começa a falar de Jesus para aquelas pessoas, algumas pessoas dizem: o que está tentando dizer este tagarela? Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Veja só que interessante, o apóstolo Paulo, ele apresenta a um povo que era especialista em deuses e em espiritualidade, um Deus que para aquele povo era desconhecido. Ou seja, eles tinham uma espiritualidade intensa, eram muito religiosos, mas não conheciam o Deus verdadeiro do qual a Bíblia fala. E quando Paulo procura apresentar esse Deus, eles ficam confusos e dizem: quem é esse Deus do qual esse tagarela está tentando dizer? E aí então Paulo procura então redirecionar o olhar daquele povo, fazer com que eles entendam que eles precisam, em meio a todos aqueles ídolos que foram criados pela mão deles, conhecer o Deus que ainda para eles era desconhecido. E aí então Paulo fala do Deus vivo e verdadeiro. Ele diz: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Percebam, queridos, que mesmo tendo vários deuses para todos os tipos e gostos, aquele povo sabia que faltava algo, que ainda assim toda aquela espiritualidade e religiosidade que eles cultivavam não estava sendo suficiente para preencher o vazio que eles sentiam dentro de si. E por isso eles tinham ali um altar ao Deus desconhecido, porque eles sabiam que faltava algo. E Paulo então procura fazer com que esse Deus desconhecido para os atenienses se torne conhecido. Paulo procura apresentar àquele povo o Deus vivo e verdadeiro, o único que seria capaz de oferecer a eles uma espiritualidade
que de fato preenchesse a vida e o coração deles. E Paulo continua apresentando esse Deus. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora Ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Querido, vocês percebem? Aqui Paulo faz uma apresentação muito detalhada do Deus desconhecido dos atenienses. E esse episódio no ministério do apóstolo Paulo nos ensina que nós também podemos cair no mesmo equívoco, no mesmo engano do que aquele povo. Ou seja, de buscar por uma religiosidade e espiritualidade que a gente acha que pode preencher a nossa vida e o nosso coração, mas que ainda assim não faz com que a gente conheça o Deus vivo e verdadeiro. Nem toda espiritualidade é capaz de nos levar a um relacionamento de intimidade, amizade, proximidade com o Deus que nos criou. Que, na verdade, é essa necessidade de espiritualidade que é a verdadeira carência e anseio do coração humano. A espiritualidade verdadeira, de acordo com a Bíblia, é aquela que nos leva a conhecer o Deus que muitas vezes é desconhecido, mas que quer se tornar conhecido de cada um de nós e que deseja um relacionamento conosco. Jamais seremos pleno sem esse relacionamento. Nós sempre estaremos como aquele povo de Atenas, tateando em busca de algo que não sabemos o que é. Nós podemos muitas vezes construir altares, nós podemos dedicar a nossa vida a ídolos, a coisas que nós criamos, desejamos e buscamos. E nós podemos encher as nossas vidas com estas coisas, contudo elas jamais suprirão a verdadeira necessidade e anseio que nós temos por um relacionamento com Deus. Queridos, talvez você seja como aquelas pessoas de Atenas. Talvez você é aquela pessoa que fez esse compromisso de que neste ano você quer dedicar mais tempo à sua espiritualidade, a aprimorar, a cultivar, a desenvolver a sua espiritualidade. Eu quero te dizer, Jesus nos convida a conhecer o Deus verdadeiro. E por isso que você jamais vai poder ter uma espiritualidade que preencha a sua vida, que transforme a sua vida, que dê sentido para a sua vida, se você não conhecer o Deus vivo e verdadeiro que Jesus nos apresenta. Por isso, Jesus ele faz questão de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Que você possa buscar cultivar uma espiritualidade, que você possa orar buscando a esse Deus que quer se revelar, que quer se tornar conhecido de você. Que você possa estudar as Sagradas Escrituras e que você possa buscar nela o fundamento para a sua espiritualidade. E que com isso você possa conhecer a Deus e o propósito dele para a sua vida. Esse é o meu desejo para esse ano novo que começa, para mim e para cada um de vocês. Deus nos abençoe. Quero convidar para que a gente possa ter mais um tempo de oração. Fecha os teus olhos, baixa a cabeça e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por mais este tempo que tivemos nesta noite, de refletir sobre a Tua Palavra. Senhor, obrigado porque Tu és um Deus que nos criou e que colocou em nosso coração o desejo para termos um relacionamento de intimidade e proximidade contigo. Sabemos que o pecado prejudicou isso, que o pecado causou inimizade entre nós e Tu, Senhor. Mas Jesus veio ao mundo para nos reconciliar contigo. E hoje é possível sim que a gente possa ter um relacionamento próximo de intimidade, de amizade contigo. Que eu possa a cada dia mais, Senhor, te conhecer através da Tua Palavra, de tempos de oração. Que as pessoas que nos assistem também possam aprender a te conhecer cada vez mais. Também possam orar e buscar a Ti. E com isso te conhecer, Senhor, a cada dia mais. Para que Tu não sejas apenas um Deus desconhecido, mas para que Tu sejas o Deus conhecido, um Deus que também mostra propósito, que dá sentido e que revela o Seu amor a nós.
Então, assim, ó Deus, eu peço que Tu abençoes a cada família que nos assiste e a cada pessoa também. E tudo mais que temos a Te pedir nesta noite, queremos fazer juntos, orando a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, recebam a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem em paz, tenham todos uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro.